Olá, aluno e aluna, seja bem-vindo à nossa primeira disciplina do curso de Logística. Eu sou o professor João Coelho e nós vamos trabalhar o gerenciamento de transportes e abastecimento. E nesta aula nós vamos falar sobre sistema de transporte. Eu sou formado em engenharia industrial, eu tenho pós na área de gerenciamento, mestrado na área de ensino. E, além da área acadêmica, eu atuo como consultor na área de logística, produção, manutenção, visitando empresas, trabalhando, melhorando os processos. E creio que a gente vai fazer uma dupla, né? Você aí e eu aqui, mostrando as partes práticas, a teoria dessa disciplina tão importante, que é a parte de transporte e abastecimento, principalmente nos tempos atuais, né, onde você tem que buscar um melhor desempenho do transporte, com uma entrega mais rápida, uma disponibilidade mais rápida dos produtos e das matérias-primas. Vamos entender, então, como é que vai ser, o que nós vamos ter na aula de sistema de transporte. A unidade é a unidade 1, sistema de transporte. Nós temos a introdução aos sistemas, armazenagem e transporte e sistemas de transporte. Esse é o nosso livro didático. Os desafios logísticos e os sistemas de transporte. A importância dos transportes na cadeia de suprimentos. Então, vamos entender qual a necessidade de você ter o transporte ajustado dentro da cadeia de suprimentos. E aí nós vamos dar uma recordada na cadeia de suprimentos, que nada mais é do que a participação das empresas e de organizações dentro de um fluxo, desde a chegada da matéria-prima até a saída do produto final. Então, eu tenho os fornecedores, eu tenho a operação dentro da minha empresa, eu tenho também os canais de distribuição, os meus parceiros para fazer a distribuição dos meus produtos ao mercado. Voltando, nós temos ainda as vantagens de sistema de abastecimento integrados, onde nós visamos ter um canal, um fluxo mais competitivo e mais eficiente, e a geração de valor e competitividade, o que realmente a gente precisa para se manter no mercado. E aí nós vimos aí, com o passar dos meses, a dificuldade de você se manter no mercado, as necessidades atuais de você ter uma logística rápida, eficiente, porque o contato ficou restrito, então eu tenho que ter uma prestação de serviço mais eficiente, eu tenho que encantar meu cliente no dia a dia, no trabalho que eu vou fazer. Eu queria até dar um parabéns no chat atividade, o pessoal de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, parabéns pela participação no chat atividade. É importante a gente ter esse momento, porque a gente vai somando conhecimento e vai também fortalecendo as teorias já passadas. Vamos então ao nosso primeiro conceito. Introdução aos sistemas de transporte. E quando a gente fala em transporte, às vezes a gente confunde muito transporte com logística. Muita gente tem a percepção, quando a gente fala assim, o que é logística? Ela vai falar transporte. Não, logística não é só transporte. O transporte faz parte, é uma atividade imprescindível para a logística, mas ele não é a única atividade dentro da logística. Nós temos o transporte como a gente pensar em custos, né, dentro de um sistema logístico, o transporte corresponde a 2/3 do custo da logística. É a parte maior, mas nós temos partes muito importantes também, que é a parte de deslocamento de materiais, movimentação, expedição, armazenagem, gestão de estoque, que são os processos logísticos para rodar de maneira eficiente a cadeia de suprimentos.
Vamos entender o conceito de transporte. Transporte é a operação responsável pela circulação física dos produtos ao longo da cadeia de suprimentos. Então, eu tenho a circulação física dos materiais, eu tenho os produtos girando dentro da minha cadeia de suprimentos. Isso é muito importante, porque se eu não tiver esse transporte na frequência certa, no lugar certo, a minha cadeia de suprimentos ela vai rodar em falso, né, que a gente fala, ela vai ter problemas de travar, problemas de parar, de interromper, coisas que não podem acontecer. E aí nós temos também o transporte atuando diretamente na logística, vamos entender. Na logística nós temos a cadeia de suprimentos, né? E aí eu queria falar que a cadeia de suprimentos, ela é diferente, muita gente confunde cadeia de suprimentos com logística, e a cadeia de suprimentos, ela é o fluxo, e a logística é a mola propulsora desse fluxo. Então, quando a gente quer falar sobre logística e cadeia de suprimentos, muita gente confunde cadeia de suprimentos com logística. Eu falo sempre assim, a cadeia de suprimentos, ela é as empresas, e a logística que faz girar a cadeia de suprimentos. Então, eu tenho lá fornecedores, eu tenho a fábrica, eu tenho os distribuidores, o varejo e meu cliente. Então, eu tenho a cadeia de suprimentos desde o ponto de origem até o ponto de consumo. Mas o que faz girar essa cadeia de suprimentos é a logística. E sem a logística, a gente não consegue ter uma cadeia na frequência correta, na velocidade correta. Por isso que é importante o trabalho do transporte dentro da logística, porque ele vai movimentar os materiais. Continuando no quadro, nós vamos ver que a logística é fundamentada em 4 pilares: valor de lugar, valor de tempo, valor de qualidade e valor da informação. Quando a gente fala, mas a logística agrega valor ao produto, muitas pessoas podem falar, não agrega, porque ela coloca custo, né, de transporte, de armazenagem. Não, ela agrega o valor de tempo, ela agrega o valor de lugar, de qualidade e de informação. Porque eu tenho que ter o produto na hora certa, na qualidade correta, eu tenho que ter no lugar correto, né, entregar para o cliente correto, estar disposto na praça onde eu vou atuar com meus produtos, onde eu vou fazer a ação mercadológica com meus produtos. Para isso, eu preciso ter o transporte. Quando a gente fala em transporte, eu preciso ter esse transporte, ter esse deslocamento, para quê? Para disponibilizar o produto na hora correta, na hora certa para o meu cliente. Continuando, nós vamos ver que os sistemas de transporte, ele vai a gente pensa na cadeia de suprimentos, desde da indústria e do fornecimento, né, de matéria-prima, eu tenho a minha indústria e depois eu tenho os distribuidores, né, os intermediários, e aqui a gente fala de canais de distribuição, e eu tenho aqui os meus clientes. Então, o meu foco, né, quando a gente fala em geração de valor no sistema de transporte, é eu disponibilizar o meu produto ao cliente final. Se eu não consigo disponibilizar na hora certa, a quantidade certa, local certo, o meu cliente final, ele pode começar a utilizar ou comprar de outros fornecedores. E aqui embaixo nós temos a logística reversa, que em muitos casos é fundamental para o atendimento do cliente. A escolha do tipo de transporte, ela é importante para quê? Para eu escolher o transporte necessário, correto para a minha carga. E quais são os tópicos que eu tenho que olhar quando eu falo em escolha de transporte? Vamos olhar. Característica da carga, se ela é perecível, viva, grãos, perigo, peso, volume, distância percorrida,
E aí, se eu tiver em outro continente, eu vou ter que usar o marítimo. Tipos de embalagem, custos de transporte e armazenamento, condições e agressividade do trajeto, infraestrutura disponível, transportadoras ou frota própria. E nessa parte de transportadora e frota própria, eu tenho que escolher quais seriam a melhor. E aí, quando a gente fala em transporte dentro da cadeia de suprimentos, nós temos algumas preocupações que temos que ter para que esse transporte seja de qualidade. Vamos olhar. Primeira coisa que eu tenho que olhar, tipos de transporte com volumes do estoque. A infraestrutura necessária para a distribuição dos produtos. Eu preciso ter armazéns, eu preciso ter docas, eu preciso ter equipamentos. Outra coisa que eu tenho que olhar, eficiência, custos versus tempo. Isso é importantíssimo. E impacto, né, das atividades do transporte para os objetivos logísticos. Onde que eu quero atuar? Qual é o foco da minha empresa? Eu vou trabalhar regional, vou trabalhar nacional, eu vou fazer comércio exterior, que aí o nível de transporte, o tipo de transporte é totalmente diferente. Eu preciso ver a parte de portos, a parte de transporte interno no país, e aí a coisa vai ficando um pouco mais não é difícil, mas precisa de mais detalhes. Tá? Continuando, nós podemos trabalhar tanto com transportadoras, né? Então a gente trabalha contratando transportadoras ou terceiros, né, para fazer esse trabalho. Eu posso ter até uma frota própria. Para isso, eu tenho que entender quais são as estratégias da minha empresa, quais são meus critérios de contratação. Eu tenho que trabalhar com a parte de contratos. E principalmente, eu não posso esquecer a avaliação dos meus fornecedores. Então, nós vimos aí um início do que seria o sistema de transporte. E vale reforçar que nós precisamos ter esse sistema bem ajustado e bem dimensionado. Tipo de transportes, modais. Você já se perguntou já pensou em quantos modais de transporte nós temos? Muitas vezes nós pensamos que temos 4 tipos de modais, né? A gente já pensa no transporte rodoviário, ferroviário, aquaviário e o aéreo viário. Mas só que nós não podemos esquecer do duto viário, que é o transporte através de dutos. E aí você pode perguntar, mas esse transporte ele não é muito importante. E eu digo para você que é muito importante, porque sem ele nós não teríamos o gás da Bolívia, por exemplo, que vem através do gasoduto lá de Santa Cruz de la Sierra, chegando até o Rio Grande do Sul. Por isso que é importante nós termos essa visão. Nós temos 5 modais e precisamos entender. Lógico, o dutoviário, ele é um modal que é muito mais específico, né, para minerodutos, para oleodutos. Então, a gente conhece realmente os outros 4. Vamos entender um pouco dos modais. Nós temos o rodoviário, o ferroviário, o aquaviário e o aéreo. Como eu falei, o dutoviário, né, através de dutos, nós temos também como modal. E se eu pensar em volume, eu tenho um volume maior nos dutos do que no transporte aéreo, em toneladas. E aí eu tenho que escolher qual o melhor tipo de modal. E como é que eu escolho? O fator importante para o alcance do ponto de equilíbrio na gestão de sistemas integrados de distribuição é a escolha de modal. Cada modal exige cuidados distintos e apresenta características específicas. A escolha do modal dependerá do nível de serviço desejado e dos custos associados a cada uma das etapas das operações. E aí nós temos que ver qual é o modal
que eu posso utilizar? Qual é o melhor jeito de transportar? Qual é o melhor custo-benefício? Eu me lembro que numa empresa eu fiz uma análise de transporte do sul do país até a região norte, Manaus. Nós fizemos a avaliação de custo. Por mar ia ficar muito mais barato, 20% mais barato do que por terra. O problema todo era o tempo, né? O lead time, o tempo de entrega daquele produto até o meu cliente na região norte. Então ficou inviável esse tempo, então nós tivemos que gastar um pouco mais devido à velocidade da entrega. Vamos entender um pouco dos modais, a começar pelo modal rodoviário. Me desculpe. Usado em diversos tipos de cargas. Amplamente disponível agilidade no transporte. Então eu tenho esse transporte disponível quase a qualquer hora, né? Não necessita de entrepostos especializados. Problema também, eu tenho algumas desvantagens, como vias com gargalos gerando gastos extras e maior tempo para entrega, alto custo da operação, alto risco de roubos e acidentes, o modal mais poluidor do meio ambiente. Então, tem todos esses problemas e o modal rodoviário é o mais utilizado pelo Brasil. Hoje, 62% das cargas são transportadas através do rodoviário. Vamos continuar os nossos modais. Vamos ver agora o aquaviário, que permite deslocar cargas de maior tamanho e maior quantidade, baixo custo do frete, pouca flexibilidade da carga, baixa velocidade de transporte. E aí nós temos aqui a Marinha Mercante no Brasil, que é ligada à Secretaria de Transporte Aquaviários do Ministério do Transporte, que é a ANTAQ, né, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. A agência responsável por implementar as políticas formuladas pelo Ministério do Transporte, fiscalizando, regulando e supervisionando as atividades de navegação comercial em costas e águas interiores. E aí nós temos ainda, de nível internacional, o IMO, que é o International Maritime Organization, e o ISM, que é o International Safety Management, que é a gestão da segurança. Quando a gente fala em transporte aquaviário, aí a gente tem ainda o de cabotagem, que é o modal de transporte marítimo realizado entre os portos do mesmo país. Ou seja, eu pego de Paranaguá, levo até Santos, de Santos até Belém, de Belém até Rio Grande. Então, esse é a cabotagem. O transporte marítimo ele é um dos mais importantes para o mercado internacional. Ele permite uma economia de custo, aumentando a competitividade em outras regiões do país, nos mais variados tipos de produtos para as regiões. Eu tenho o modal aquaviário no mercado, no comércio exterior, ele transporta em torno de 80% das cargas. No Brasil, 80% das cargas da exportação é através do modal aquaviário. E nós utilizamos também o transporte rodoviário e o transporte aéreo. O ferroviário é jogado às traças, né? Falar um pouco, então, até do rodoviário agora. Do ferroviário, desculpa. Como eu falei do aeroviário, o transporte de carga urgente, ele tem um custo maior, né? E nós temos como a regulação a empresa, a Infraero. Deixei por último o ferroviário, porque ele é o modal mais que a gente podia estar utilizando, esse modal. Ele teve uma grande ascensão na década de 30, mas infelizmente nós tivemos problemas de deixar o ferroviário de lado e implementar o rodoviário. Transporte de grandes volumes de carga, menores custos, baixa incidência de taxas, de taxas e combustível, alta capacidade de carga, maior segurança, mas como desvantagem nós temos poder precisar de outros modais, como auxílio para a entrega do produto ao destino final, e pouco investimento por parte do governo para o crescimento da malha viária. É o que eu falei, que eles deixaram de aplicar, investir no
no ferroviário. Na década de 30, o ferroviário ele começou a ser desmobilizado, então perdemos mais de 10 mil quilômetros de linhas férreas no Brasil. E, infelizmente, nós ainda não conseguimos recuperar, porque para o Brasil, eu sempre falo, a grande solução no transporte seria o ferroviário e o aquaviário. Lógico, o rodoviário seria importante, mas os mais dois importantes seriam esses. Mas, infelizmente, hoje, nós temos aí a predominância do rodoviário com 62%. Sistema de transportes brasileiro. No Brasil, o transporte rodoviário ele carrega 62% das mercadorias no transporte e na distribuição. Vamos entender um pouco sobre o sistema de transporte brasileiro. O transporte de carga é um pilar importante para a economia. Está ligado diretamente à competitividade das empresas no mercado nacional e internacional. Representa um elevado custo logístico para o Brasil. Algumas reportagens, alguns estudos falam que 2/3 do custo logístico é referente ao transporte efetuado. Então, eu tenho aí um custo elevado, né? Eu tenho 2/3 do custo da logística atrelado ao meu transporte. E como é que o transporte é feito aqui no Brasil, principalmente se a gente olhar o transporte rodoviário, que é o transporte mais utilizado? Vamos olhar. O sistema de transporte brasileiro, nós temos as rodovias privatizadas, a maior concentração das rodovias, nós temos as federais, nós temos as estaduais, nós temos as privatizadas, que pode ser uma federal ou pode ser uma estadual, privatizada em alguma região. E aí a região sudeste detém 65% do PIB brasileiro, detém 65% do PIB. Então, nós temos aí o maior número de privatizadas no estado do Sudeste. O maior número de pedágios é São Paulo. A agência que regulariza o nosso transporte rodoviário é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT. Porém, nós temos também a Confederação Nacional do Transporte, que é a entidade máxima de representação do transporte nacional, focada no desenvolvimento do país e ligada a federações, sindicatos, associações, fornecendo informações, técnicas e notícias do setor. Transporte em todos os modais. Se você buscar, é interessante você buscar até na rede, na internet, a CNT ela emite os anuários, desculpa. Esse ano nós temos aí já o de 2019 disponível, o anuário. E aí mostra a evolução de todos os modais. É muito interessante para você entender um pouco do Brasil. E eu pergunto para você, você sabe quantos por cento nós temos de estradas pavimentadas no Brasil? No total aí de 1.700.000 quilômetros, nós temos apenas em torno de 13% de estradas pavimentadas. Ou seja, eu tenho um transporte que realiza 62% da movimentação das minhas cargas e eu tenho uma malha de rodovias muito ruim. E desses 12%, eu tenho 30%, 40% entre o estado regular, ruim e péssimo. Quer dizer, nós sofremos com esse tipo, apesar de todos os pedágios que nós pagamos. Por isso que o transporte rodoviário, ele é tão caro, né, para as empresas brasileiras. Continuando, nós vamos ver que, quando a gente fala em problemas estruturais, nós temos investimento governamental ineficiente, agora que está começando a despontar algumas ações, tanto na parte de estradas,
como na parte de portos, ferrovias, carência de modernização e tecnologia, e aí a gente fala na parte de portos, então a tecnologia realmente está muito atrasada. Excesso de burocracia, complexo sistema tributário. E como eu abordei para você, a dependência econômica do modal rodoviário. Não tem como, por enquanto, fazer esse movimento. Interessante, quando a gente fala de modal rodoviário, saiu uma reportagem em 2015, eu me lembro, que a NTT falava que até 2023 o transporte rodoviário ia ficar na faixa de 38% só, 40% da movimentação de mercadorias. Nós estamos já chegando a quase 2023 e estamos com 62%. Infelizmente, eu não estou vendo muita saída para esse tipo de situação no Brasil. Vamos entender um pouco mais sobre transporte rodoviário. Quando a gente fala em tipos utilizados, né, de cargas no Brasil, nós temos o veículo urbano de carga, que é o VUC, que é até 3 toneladas, toco ou caminhão semipesado, em torno de 6 toneladas, truck ou caminhão pesado, 12, aí carreta chegando até 30, aí você tem caminhão, cavalo mecânico trucado, OLS, você tem o bitrem ou treminhão na faixa de 40 toneladas, 50, aqui rodotrem 70, cegonheiras, bugs, trailers e chassis. Quer dizer, nós temos aí uma infinidade, aí, uma variedade grande de equipamentos que eu posso utilizar no rodoviário. O problema todo é o custo, a demora, a segurança. E o Brasil, por ser continental, ele poderia utilizar de melhor maneira o ferroviário e o aquaviário, o de cabotagem. Cabotagem é o transporte marítimo dentro do mesmo país. Infelizmente, o Brasil abriu mão disso daí, da ferrovia, principalmente na década de 30, em detrimento, né, investiu na rodovia em detrimento da ferrovia. Tanto que nós perdemos aí 10 mil quilômetros de estradas de ferro. Mas vamos olhar para o futuro e buscar uma melhora nesse sistema de transporte e não depender tanto do transporte rodoviário, que isso é muito prejudicial às empresas nacionais. Situação, problema número 1. Vamos entender, então, uma situação prática do assunto que nós falamos aí de sistemas de transporte. Vamos entender qual seria a situação proposta, atual. Você foi contratado por uma empresa de consultoria para trabalhar no departamento de projetos logísticos de uma empresa. Então, o cargo era gerência de projetos, logística, elaboração de cenários e soluções de problemas logísticos, avaliar um cenário estratégico, oferecer soluções de transporte. O cliente, uma grande empresa do ramo alimentício, que atua no plantio de produtos, processamento e distribuição no Brasil e no mundo. Então, nós temos aí, é interessante a gente entender, desde o plantio, né, de produtos, até o processamento, a distribuição no Brasil e no mundo. Como situação problema, a empresa possui diversas plantações de grãos no centro-oeste brasileiro e centros de beneficiamento próximo às grandes capitais de São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Pernambuco. Quer dizer, eu estou no centro-oeste, mas eu tenho centros tanto na região sudeste como na região nordeste. Eu preciso começar a pontuar e entender essa minha empresa. A produção da empresa é fragmentada, ou seja, destinada ao mercado consumidor, enviada às indústrias do mesmo grupo para a produção de itens de maior valor agregado. E é interessante, quando a gente começa a trabalhar com grãos, você beneficia numa indústria, você agrega valor ao produto. Ou seja, é muito melhor eu vender óleo de soja
do que vender a soja bruta. Porque aí eu beneficiei, eu tenho um valor agregado ao produto. Então, isso é importantíssimo. E o Brasil, infelizmente, ainda é um exportador de produtos primários. Nós somos grandes exportadores de grãos, de minério, coisas brutas com valor que a gente chama de commodities. Voltando, vamos ver o objetivo da empresa. O objetivo da empresa é a ampliação da capacidade produtiva, avaliação das regiões mais favoráveis para o investimento, de acordo com a estrutura logística disponível e o esforço de movimentação de materiais. Inserção de novos produtos no mercado de varejo. Ou seja, eu quero colocar mais produtos, eu vou precisar de mais transporte, eu vou precisar de mais foco na minha cadeia de suprimentos. Abertura de um canal eletrônico de vendas, ou seja, eu vou para o e-commerce, para a venda digital, para o comércio eletrônico, e eu vou precisar de uma entrega rápida, fragmentada ao extremo. A marca irá investir e fortalecer seu nome com a produção de materiais orgânicos e naturais. Então, quando a gente vê essa situação, problema, é uma coisa muito corriqueira no nosso dia a dia de gestor. De você ver a empresa estrategicamente se movimentar. E a partir do momento que eu vou movimentar mais mercadorias, eu preciso ter um fluxo mais eficiente entre as minhas unidades. Eu vou ter um comércio eletrônico que vai me demandar um certo olhar para o meu transporte, para a minha entrega. Que quando você busca um mercado eletrônico, um e-commerce, você quer agilidade. Hoje você vê aqui empresas entregando em 3 dias, em 4 dias, em 2 horas, em 4 horas, dependendo do local. Esse é o apelo para buscar cada vez mais clientes num mundo que está muito competitivo, principalmente pela necessidade de o produto chegar ao cliente sem ele ter contato nem com a loja. Vamos ver então quais seriam as soluções de você como consultor. Primeiro, avaliação das etapas do processo produtivo. Eu preciso entender o plantio de grãos, eu preciso entender onde é o beneficiamento e a industrialização. E se eu trabalho com exportação, para onde que está indo o meu produto? Então eu tenho que entender esses pontos. Infraestrutura disponível, portos, terminais de grãos rodoviários, ferroviários, hidroviários, volume a serem transportados e a conexão possível entre os modais e os trechos, para eu determinar com segurança a quantidade de transporte e como eu vou fazer. Esse tipo, quando a gente pensa em grãos, a gente trabalha muito com modal rodoviário e modal ferroviário. Quando a gente fala em exportação de grãos, aí eu já trabalho com o marítimo. Certo? Porque se eu não trabalhar com o marítimo aqui, aqui na industrialização eu posso trabalhar com o modal rodoviário, no plantio de grãos com aqui o rodoviário, aqui o plantio de grãos com o ferroviário. Então, mas basicamente para o mercado interno, para esse crescimento aí de comércio eletrônico, eu vou trabalhar com o rodoviário. Agora, para levar da fazenda até o beneficiamento, eu posso trabalhar com o ferroviário. Porque grande quantidade, grande distância, é interessante eu trabalhar com esse tipo de transporte. Então, foi essa a nossa resolução da nossa situação problema. Momento de interação, como podemos formar alianças estratégicas com fornecedores de transporte para garantir uma operação eficiente e competitiva? Mande o seu comentário, mande a sua dúvida, eu volto em seguida para tirar todas as dúvidas de você e tentar
elucidar qualquer dificuldade que você tenha. Com relação à aliança estratégica, é importante você, como gestor, encontrar o melhor parceiro, ou a transportadora, só que é importante você ter um contrato, você ter, colocar, a gente fala assim, preto no branco, né? Fazer o certo, como é que vai funcionar essa parceria, como é que vai funcionar esse auxílio, esse trabalho, e aí como você vai acompanhar e como você vai fazer a avaliação desse teu parceiro. O que eu vejo algumas empresas, elas fazem a parceria, mas não fazem esse acompanhamento, ou fazem um contrato que deixa dúvidas. E isso é muito ruim para tanto para o parceiro quanto para a empresa. É ruim porque você tem aí, vai ter problemas na frente, lá na parceria, e o serviço não vai ser bem feito. Armazenagem e transporte. Essas são duas atividades logísticas dentro da cadeia de suprimentos. É o transporte e a armazenagem. Como eu armazeno o meu produto, como é que eu transporto esse meu produto, como é que eu vou armazenar dentro da minha unidade de transporte. Eu preciso entender um pouco sobre esses conceitos. Vamos olhar.
A atividade de armazenagem de produtos é a principal dentro da gestão dos estoques e tem relação direta com as atividades de transporte. Porque a partir do momento que eu tenho que transportar o meu produto, se ele não estiver disponível e armazenado de maneira correta, eu tenho problemas de entrega, com certeza. Aproveitamento do espaço de armazenagem. Diferencial de competitividade frente à grande pressão por baixos custos operacionais. Definição do local, como arranjo físico e infraestrutura dos armazéns, vão impactar no custo dessa armazenagem. Quando a gente fala em custo, eu sempre falo assim, hoje, antigamente estoque era sinal de poder, hoje estoque é sinal de burrice. Eu falo isso sempre nas minhas aulas quando eu toco em estoque. Então a minha armazenagem ela tem que ser a mais aproximada da realidade possível. Eu sei que é difícil a gente fazer, acertar, mas temos que utilizar técnicas, utilizar conceitos, teorias, realmente a parte de conhecimento teórico do estoque para fazer uma aplicação correta da armazenagem. Vamos entender um pouco até mais do que seria, né, o sistema de armazenagem. São elementos básicos para a racionalização dos espaços de armazenagem, que são desenhados e aplicados de acordo com o tipo de material destinado à operação. Então, nós temos aí estruturas que estão disponíveis comercialmente, são cargas paletizadas, cargas soltas, tubos, barras, líquidos, granéis, grãos e outros. Então, eu tenho aí um sistema de armazenagem, eu posso trabalhar com vários equipamentos, várias estruturas, vários layouts, dependendo do meu tipo de produto. Eu trabalho com líquido, eu preciso ter tanques. Eu trabalho com tubos, eu preciso ter o cantilever, que a gente chama, que é aquelas travessas que você coloca os tubos. Eu trabalho com pallet, que são os estrados, que no Brasil o pallet mais utilizado é o PBR1, de 1 metro por 1,20 m. Então eu vou ter o porta-pallets. Vamos entender quais são as estruturas que nós temos para o tipo de armazenamento. Porta-pallet convencional, que é o mais conhecido. Porta-pallet para corredores. Porta-pallet para transelevadores, que são os equipamentos automáticos. Sistema autoportante é um outro layout, é uma outra estrutura. Você não precisa ter o teu armazém, você já faz o armazém na própria estrutura do porta-pallet. Aí você tem porta-pallet drive-in ou deslizante, que você tem uma ação da própria, até às vezes da própria gravidade. Porta-pallet pushback, que são automáticos. Aí eu tenho estruturas dinâmicas, que a gente chama de FIFO, né? Ou seja, primeiro que sai, primeiro que entra. Estruturas do cantilever, que eu falei, que é para canos, tubos e perfis. Você tem estruturas de flow rack, que são para caixas pequenas, e eles fazem por escorregamento também. E aí você vai retirando por aqui e vai abastecendo pelo fundo. E o flow rack ela vai caindo e você vai pegando o que aparece primeiro. Então já faz o primeiro que entra, o primeiro que sai. E o armazenamento blocado, que é utilizado com caixas que você pode ter empilhamento, você pode ter uma compactação maior. Então, eu posso blocar esse meu produto, porque eu posso empilhar várias caixas. Agora, por exemplo, produtos pesados, eu não consigo empilhar, então eu tenho que usar porta-pallet. Olha só a variedade. E você, como gestor de logística, conhecedor dessa arte, você tem que definir qual é o equipamento mais utilizado. Para isso, você tem que sempre estar buscando a informação, buscando o conhecimento, porque nós temos cada vez mais a automação desses processos. Você tem aí separadores, você tem movimentação de cargas, de esteiras, que realmente auxiliam muito nesse processo. Vamos entender agora um pouco como é que a gente transporta e os tipos de equipamentos
que a gente pode utilizar para os transportes dessas cargas. Então, quando a gente fala em modal ferroviário, os tipos, né, de equipamentos para esse modal, nós temos vagão tipo fechado, que é o tradicional, a gôndola, que ele é aberto em cima, o hopper, que ele é em V, o vagão, ele parece um tubo em V, isotérmico para a parte de refrigeração, plataforma, geralmente para containers, o tipo tanque, que é para líquidos, e os vagões especiais que trabalham com cargas diferentes. No modal aquaviário, nós temos os tipos de navios de acordo com o tipo de carga a ser transportada. General Cargo Ship é a carga geral, então qualquer tipo de carga, né? Pallet, lancha, eu já vi vários itens, né, sendo transportados. Quando a gente fala em transporte bulk carrier ou graneleiro, o nome já diz, é para granéis. Eu tenho um navio tanque, que é para líquidos. E eu tenho um navio roll-on, roll-off. Esse é para, eu diria, carros, automóveis, veículos. Vamos colocar veículos. Porque eu posso embarcar ônibus, eu posso embarcar tratores nos roll-on, roll-off. É o famoso ro-ro. Full Container Ship, ou porta-container, especializado em container. E eu tenho também leste, ou porta-barcaça, que é uma aplicação bem específica. Os tipos de navio vai depender da carga que você vai transportar, né, do jeito que vai sair a sua carga. A minha carga vai sair paletizada, então eu posso utilizar um navio de carga geral. Ah, não, minha carga vai sair em container, então eu tenho que trabalhar com container. Vai ser granel, então é um graneleiro. Por isso que a gente tem que entender também esses tipos aí de equipamentos, de veículos, né, de equipamentos de transporte. Vamos ver agora o do aéreo. O aéreo, eu tenho full packs, que é totalmente para passageiros. O combi, que é um combinado de passageiros com carga. E o full cargo, ou all cargo, que é o cargueiro. Então eu tenho aí aviões cargueiro, exemplo, a Federal Express, a FedEx, já tem os caminhões, os aviões cargueiros, correios. Mas eu posso trabalhar também com um combinado, que é muito utilizado ultimamente, que é a combinação de passageiro com carga. É o Boeing comercial. Você tem aí uma quantidade de bagagem, uma quantidade de passageiros, e aí você tem a combinação. É interessante que com essa nova normativa de você ter que pagar a bagagem, está sobrando muito espaço para as empresas aéreas de levar mercadorias cobrando frete. Então, faz uma combinação, uma otimização da própria aeronave. Então, essa é a importância de a gente entender um pouco de como armazenar e como transportar. Unitização de cargas. Você já ouviu falar de unitização de cargas? Mas com certeza você já viu essa unitização. Quando eu tenho cargas paletizadas ou cargas sendo transportadas em containers, quer dizer que ela foi unitizada. Unitizar nada mais é do que você pegar vários volumes e transformá-lo em um volume único. Eu posso colocar 100 caixas no pallet e fazer um stretch e colocar aquele pallet ou movimento de uma vez só e 100 caixas, ou posso colocar 2.000 caixas dentro do container. Isso que é a unitização. E é importantíssimo para você transportar de maneira mais rápida e mais eficiente. Vamos ver o conceito da unitização. Consiste na união de mercadorias de peso, tamanho e formatos distintos, em cargas de volumes unitários, as quais devem possuir o maior tamanho possível, compatível com os equipamentos de movimentação. A unitização, ela agrupa uma quantidade
de volumes isolados em uma única unidade de carga. Ao se reacomodar a carga solta em carga unitizada, são possíveis ganhos de produtividade, de tempo, espaço e custos que se pode obter mediante a utilização de pallets, containers, lingas, contentores flexíveis ou sapatas, transformando pequenos volumes heterogêneos em grandes volumes, pequenos volumes heterogêneos em grandes volumes homogêneos. Me desculpe. Quer dizer o quê? Eu consigo pegar várias caixinhas e colocar num pallet. Ou, quando eu vou descarregar um navio, isso aí principalmente navio, quando a gente fala em carga pré-lingada, linga, é utilizado em navio. Quando eu vou descarregar um navio de sacaria, eu uso a pré-lingagem para pegar 20 sacos ao mesmo tempo, 100 sacos ao mesmo tempo, para descarregar do porão mais rapidamente. Para isso eu tenho que entender que tipo de carga e que tipo de unitização eu vou fazer. Continuando, nós vamos ver que para a escolha do melhor método, eu conhecer as características físicas da carga, fragilidade, valor e condições de armazenamento, custos envolvidos. Conhecer as possibilidades de unitização de carga no transporte nacional ou internacional. Possibilidade de otimização das embalagens em peso e volume, adequação aos meios de transporte, movimentação. Ou seja, eu tenho que entender qual é o meu melhor processo, de unitização. Então, eu tenho a pré-lingagem, como eu falei, é utilizado em redes, Você coloca aí as cargas e aí puxa com guindaste, O professor não é muito bom em desenho, mas isso aqui é uma pré-lingagem. Eu tenho a paletização, que a maioria de vocês conhece, e a parte de container. E no container, eu posso trabalhar com container completo ou container fracionado. Eu tenho que entender, a minha carga, ela cabe num container? Ela precisa de um container só para ela? Não, a minha carga é uma caixa, Coelho, que eu preciso mandar para a China. Então, eu vou alugar um espaço dentro de um container, se eu preciso do container. E é interessante, só para a gente finalizar esse conceito de unitização, hoje, quando a gente fala em transporte internacional, basicamente, você concentra em dois, granéis e container. Carga solta em porão de navio, além de a carga solta que eu falo caixas, pallets, é muito mais difícil hoje você encontrar no mercado internacional. Você encontra, mas é muito difícil. Então, você quer transportar, eu vou alocar, Eu vou locar um espaço dentro de um container. Ou eu vou importar um container fechado com os meus produtos. Eu tenho que entender, então, a quantidade, o tamanho, para escolher bem a unitização. Mas, com certeza, a unitização ela é importantíssima para quê? Para aumentar a eficiência de transporte, reduzindo o custo e aumentando a segurança. Integração dos sistemas, opções de transporte e documentação. Nós temos aí várias opções de transporte, várias opções de modais, mas nós temos que entender um pouco mais sobre a documentação, sobre os trâmites. Vamos entender. Operações de transporte são 3 possibilidades. Contratação de fretes direto, motoristas autônomos, frota própria, contratando motoristas como funcionários, e contratar uma transportadora. Então, aqui, quando nós estamos falando do transporte rodoviário como exemplo, eu posso contratar um terceiro, mas cuidado na contratação do terceiro, porque ela tem que ser bem feita, com um contrato para não ter problema de trabalhista. Frota própria, contratando motoristas e funcionários, e aí você tem que analisar qual é o melhor, e contratar uma transportadora. Vai custar mais caro que o autônomo?
Geralmente ela custa mais caro, mas você pode cobrar uma qualidade maior do serviço. A partir do momento que eu contratei uma transportadora, eu tenho um contrato, eu não sei nem quem é o motorista, eu só vou cobrar da transportadora. Agora, quando eu trabalho com motorista agregado, que a gente fala, né, o autônomo, a gente tem que tomar cuidado, tem que tomar todos os cuidados, cercar de todos os cuidados, para não ter problemas trabalhistas, problemas jurídicos com essa prestação de serviço. E aí você pode perguntar, poxa, Coelho, qual é o melhor jeito? Eu sempre falo assim, a sua empresa é de quê? A minha empresa é de fabricante de móveis, fabricante de alimentos. Então, fabrique alimentos, fabrique móveis, deixa o transporte para quem conhece, ou para uma transportadora, ou para um terceiro. Por quê? Para um agregado ou um autônomo. Por quê? Porque você não vai precisar investir em ativos, né, em caminhões, contratar motoristas, a não ser que a sua atividade necessite desse tipo de ação, que é o transporte. Um exemplo de uma indústria que às vezes precisa de um transporte é a indústria de baterias. Por quê? A indústria de baterias trabalha muito com a sucata, com o retorno, né, com a logística reversa. Então, o caminhão que leva minhas baterias vai trazer as baterias usadas para eu reprocessar. E aí pode até ter uma vantagem, mas a gente precisa medir muito. E eu sempre sou a favor dessa terceirização. Quando a gente fala em transporte rodoviário, a gente tem algumas documentações, uma integração. Hoje eu sou do tempo do conhecimento feito na mão, né? Conhecimento de transporte. Hoje você tem o eletrônico. Vamos ver quais são os documentos, as ferramentas que nós temos aí relacionadas ao transporte. Nós temos a nota fiscal eletrônica, que é o documento obrigatório para qualquer atividade de compra ou venda de produtos ou serviços. Eu tenho o DANF, que é o documento auxiliar da nota fiscal. É uma versão eletrônica, né, impressa da nota fiscal, que serve para facilitar o acesso de dados, documentação disponível online, facilitando as operações de fiscalização dos transportes e também dos estabelecimentos comerciais. Eu tenho conhecimento, né, de transporte eletrônico, que eu falei no meu tempo, era feito na mão. É um documento fiscal emitido pelas transportadoras de carga para registrar e cobrar a atividade de transporte entre o embarcador e o recebedor da carga. Ele é emitido para cada entrega individualmente, facilitando o controle e a cobrança de fretes de cada pagador. Eu tenho o DACT, que é o Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte, que é a versão impressa do Conhecimento de Transporte Eletrônico. E tenho também alguns documentos acessórios, por exemplo, o Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais. Documento emitido pelo transportador é armazenado eletronicamente e vincula os documentos fiscais gerados pelo transportador de carga, juntando as informações da nota fiscal e dos conhecimentos por estado. E aí eu tenho a versão impressa desse manifesto, que é o documento auxiliar do manifesto eletrônico de documentos fiscais. Então, quando eu trabalho, o Brasil deu um grande salto, né, com a tecnologia. Hoje eu tenho nota fiscal eletrônica, tudo eletrônico. Eu sou do tempo, né, eu sempre falo que eu sou do tempo da pedra lascada. Então, no meu tempo era tudo feito na mão, era tudo feito datilografado. Aí depois foi um tempo impresso nas impressoras até chegar na parte eletrônica. E aí o que eu vejo, só como curiosidade para você, eu vejo muitas empresas que trabalham ainda com o eletrônico, mas ficam fazendo impressão e guardando a parte, a nota fiscal fisicamente. Não sei se é necessário ou não. Essa é uma pergunta que eu faço sempre para as empresas. Para que se você tem nota fiscal eletrônica no sistema, para que você precisa imprimir? Imprimir o DANF, né, para entrega, para o recebimento é importante, né? Você tem uma assinatura, mas daqui a pouco vai ser tudo digital
também. Vamos entender um pouco, então, essa parte de documentação nesse gráfico. Então, eu tenho a nota fiscal eletrônica, eu tenho conhecimento eletrônico, então eu tenho para um outro CNPJ e eu junto tudo num MDF, né? Na parte de movimentação. E aí eu consigo ter, eu tenho os documentos necessários para eu fazer o meu transporte. Eu reforço, né, a necessidade da gente ter esse tipo de documento, esse cuidado na hora de transportar, para estar tudo certo, os impostos pagos, porque aí facilita muito e vai evitar vários custos para a sua empresa. Por isso que eu falo, na hora de transportar, se certifique se está tudo ok, documentação, carga, porque é importantíssimo isso para ter um transporte tranquilo. Imagine você ficar preso numa barreira de estado, numa barreira de um país. É muito desagradável, isso vai custar muito para a empresa e aí vai, com certeza, prejudicar o lucro e no final vai prejudicar a própria empresa. Resolução da situação problema. Nós vamos ver mais uma situação prática dos assuntos discutidos até aqui, que nós vamos tentar elucidar para realmente que te dê uma visão dessa aplicação prática. Vamos lá ver a situação problema. A situação problema número 2 é a seguinte: avaliação das restrições dos sistemas de abastecimento do cliente. Relação entre a produção, os centros de beneficiamento e exportação de grãos. Lembra daquela empresa, né, que ela beneficia grãos e exporta, né, e atende também até o mercado eletrônico, buscando identificar possíveis eficiências ou pontos de melhoria nos processos existentes, a fim de fortalecer a eficiência logística do negócio. A pergunta é, quais são os sistemas de armazenamento mais adequados para os produtos que o cliente movimenta ao longo da sua cadeia produtiva? Lembrando que esses produtos, eu parto da produção de grãos, né? Eu tenho aí eu tenho uma fazenda, produção de grãos, eu tenho a exportação também de grãos, eu tenho centro de beneficiamento desses grãos que fazem produtos que vão atender o mercado interno. Então, como avaliação, o armazenamento de grãos pode ser feito em silos devidamente estruturados ou em bags para posterior movimentação e armazenamento blocado. E aí, eu pergunto para você, você sabe o que é o bag? Super bags nada mais é do que sacos de nylon, de ráfia, onde eu consigo armazenar até 1.000 quilos, 900 quilos. O que o bag veio, né, ajudar no processo? Em vez de você transportar, por exemplo, uma indústria de alimentos, em vez de ela trabalhar com sacaria de farinha, vamos pensar numa fábrica de biscoito, uma sacaria de farinha com 25 quilos, 20 quilos, ela trabalha com bags de 800 quilos. Então, eu não vou ter o processo de abrir aquela sacaria, eu não vou ter o resíduo, né, a sacaria, eu pego o bag de 800 quilos, coloco na máquina específica que vai alimentar a minha linha de produção. Por isso que facilita muito. E os grãos, eles podem ser transportados em bags. Quando você fala em café, por exemplo, o café era sacaria de 60 quilos. E aí você tem aí bags de 1.000. Então, em vez de saca de 60, eu tenho bags de 1.000. Então, é uma sugestão muito interessante para transporte, são os bags, ou big bags, como são conhecidos no mercado. Continuando, nós temos, os silos devem possuir, além da estrutura para a garantia da qualidade do produto, terminais de carregamento e descarregamento ferroviário e rodoviário. As famosas grelhas, né? Você tem lá as grelhas onde você para o trem, abre a escotilha e esvazia todo aquele volume. Os bags
podem ser carregados diretamente na lavoura durante a colheita e destinados aos centros mais próximos ou galpões de armazenamento para posterior beneficiamento. Olha que interessante, aí eu trabalho com uma otimização. Em vez de eu ensacar, eu coloco bags. É o caso que eu aventei para vocês do café. O café em grãos, às vezes, em algumas indústrias, era fornecido em sacas de 60 quilos, a maioria. Mas eu conheço uma indústria de café solúvel que ela trabalha com bags. Então, é muito mais prático e rápido a movimentação dessa matéria-prima. Continuando, nós temos as possíveis restrições: disponibilidade de veículos no período de safra. Geralmente, nesse período, o frete tende a subir. Necessidade de infraestrutura para operação multimodal. E aí, quando eu falo em multimodal, lembrando, eu trabalho com, no mínimo, dois tipos de transporte. Ou seja, eu posso trabalhar com... Eu transporto através do rodoviário e embarco em vagões no ferroviário. É o multimodal. Acesso dos meios de transportes aos pontos de carregamento e descarregamento. Então, eu tenho que ter estradas, rodovias, ferrovias, eu preciso entender. E as possíveis melhorias no sistema do negócio é a utilização de fornecedores de transporte especializados em movimentação de grãos, que possuem uma infraestrutura de armazenagem e transferência de cargas do modal rodoviário para o ferroviário, negociando um custo total competitivo. E esse é o caso, o que eu falei para você, é contratar um especialista. Em vez de você querer fazer todo o processo, é contratar uma empresa especialista, onde ela tem a movimentação, tanto no transporte ferroviário como rodoviário. Quando a gente pensa em exportação também, contratar uma empresa que faça todo o frete para você, desde a lavoura até o porto, e do porto até o outro país, e por aí vai. Eu preciso ter parcerias, e aí a importância de você fazer parcerias com empresas idôneas, empresas que realmente tenham capacidade, para quê? Para agilizar o meu processo de transporte, garantir a qualidade do produto, que ele está sendo transportado de maneira adequada, garantir o prazo de entrega do meu cliente e a segurança da carga. Para isso, eu preciso buscar especialistas no mercado, que hoje nós temos aí uma vasta oferta de produtos de empresas de transporte que faz transportes especializados, transporte de valores, transportes refrigerados, transportes de grande volume, né, como transformadores. Não sei se você já viu aquelas carretas com 40 rodas, 50 rodas pequenininhas numa rodovia, transportando aqueles transformadores enormes de Itaipu, das hidrelétricas. Então, nós temos que buscar sempre um parceiro, uma empresa que possibilite essa melhoria no transporte, essa segurança no transporte. Eu sempre falo que o transporte, a logística, ela é uma área apaixonante, porque você tem diversas itens e variáveis que você pode mexer e melhorar o processo. E Peter Drucker já falava que a logística ela é a última seara para o gestor conseguir melhorar o seu negócio. Hoje você já está com a venda justa, você já tem equipe de vendas, produção, tudo enxutinho. E aí a logística que vai te impulsionar o transporte, a disponibilização do produto ao cliente final, que vai impulsionar a empresa ao sucesso. E pense, você como gestor de logística, você vai fazer parte desse sucesso. Interação. Como o sistema de transporte brasileiro pode ser melhorado? Participe. Esse é um tema interessante. Como é que a gente pode melhorar no Brasil o transporte? E aí eu volto em minutos para a gente fazer um apanhado dessas
opções, dessas possibilidades de melhoria. Então, a pergunta que eu deixei no ar é sobre a melhora, né, do sistema de transporte. Eu vou ler até uma resposta da pergunta da interação anterior. Muito obrigado, aluna Adriana, do Cabo de Santo Agostinho, de Pernambuco. Eu perguntei sobre a parte de alianças estratégicas, né, de transporte, e ela fez a seguinte resposta: fazendo com que fornecedores, atacadistas e varejistas se vejam como parceiros. Eles compartilham mais informações, elaboram os planos de negócios, vendas e promoções, com conjuntos e atuam como uma única equipe de trabalho na pesquisa e no desenvolvimento de produto. Perfeito. Muito obrigado, Adriana, pela participação. E, com relação à melhoria do transporte, eu recebi também uma participação muito legal daqui do pessoal de Paraupeba, Minas Gerais. Melhorar a distribuição da matriz de transportes, aumentando e melhorando a malha ferroviária, portos e hidrovias, além de melhorar a estrutura das rodovias do nosso país, aumentar os investimentos para melhorar a infraestrutura logística e a agilidade nas obras. Não tem como eu falar mais alguma coisa. Você realmente já conseguiu abordar tudo, pessoal de Paraupeba em Minas. O que realmente a gente necessita? Investimento na parte de infraestrutura logística, na parte de ferrovias, portos, aeroportos, mas principalmente ferrovias. E aí nós tivemos aí já uma privatização num trecho da Norte-Sul, mas precisamos mais. Precisamos realmente ter mais investimento nessa área de infraestrutura da área de logística. Por quê? Porque sem investimento eu não consigo chegar com a ferrovia onde eu preciso, eu não preciso atender. Nós temos os portos, mas são ineficientes, eu tenho problemas de tempo, de tempo de transporte, e eu preciso ajustar e melhorar isso. Para isso, eu preciso ter o investimento do governo. Muito obrigado pela participação de vocês, foi muito bom. Realmente é bom essa troca
de informações. É bom essa troca de experiências. Você conta daí, eu conto daqui, e aí a nossa aula vai cada vez ficar mais dinâmica. Falando nisso, vamos recapitular o que nós vimos na aula de hoje. Então, nós vimos a introdução dos sistemas de transporte, vimos também os tipos de transporte, nós vimos os modais, nós vimos o ferroviário, o aquaviário, né, o aeroviário, vimos também as documentações, navegamos aí por quais são as documentações que eu preciso para o transporte rodoviário, a importância da armazenagem, de eu ter os meus produtos bem armazenados, e para isso eu posso usar equipamentos, eu posso utilizar ferramentas, utilizar estruturas atualizadas. E quando a gente fala em movimentação de carga, como eu posso aumentar a eficiência do meu transporte? Utilizando a unitização, onde eu pego caixas de tamanhos diferentes e unitizo numa unidade só, num volume só, como um pallet, como um container, e aí você vê a movimentação do container, eu movimento lá 1.500 caixas de uma vez só, sem ter que ficar, imagine puxar 1.200 caixas uma por uma, como a gente fala de carga batida. E vimos a necessidade de a gente escolher de forma adequada o nosso tipo de transporte, dependendo da carga, dependendo da nossa aplicação, e a participação de vocês também, falando sobre parcerias, sobre as necessidades que o Brasil necessita, né? As necessidades importantes na parte de infraestrutura logística, não é só na parte de leis, não. Eu preciso ter estrutura, eu preciso ter uma malha rodoviária interessante, uma malha rodoviária de boa qualidade. Busque no anuário, faça esse dever de casa, não vou deixar dever de casa para vocês, mas busque no anuário da CNT, dê uma olhada lá, a qualidade das nossas rodovias, vocês vão ficar abismados. Infelizmente, a gente precisa melhorar muito. Então, eu queria agradecer a participação de todos, eu queria agradecer as perguntas, a aula atividade e convidar você, não esqueça o nosso encontro na próxima terça-feira com a segunda aula de gestão de transportes e abastecimento.